Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Basta clicar nesse botãozinho vermelho aqui que aparece bem embaixo na sua tela, assinar canal. Assim você ficará por dentro de todas as atualizações e também contribuirá para o crescimento do nosso canal. Nós estamos resolvendo uma lista de exercícios com 20 questões envolvendo adição e subtração de frações. Na descrição do vídeo aqui no YouTube e também na nossa página lá no facebook.com/aula do Guto, eu estou deixando um link para você baixar uma versão impressa da lista de exercícios. Você pode salvar a lista no seu computador, resolver. Depois é só voltar aqui e conferir se a sua resolução está ok. Vamos lá? Sexta questão. Gastei 1/7 do meu salário com alimentação e 2/5 com as demais despesas. Qual é a fração total do meu salário que gastei? Bom, tá claro aqui. Vamos marcar os números, né? Eu gastei 1/7 com alimentação, 2/5 com outras despesas. E olha a pergunta, qual é a fração total? Fração total, eu preciso descobrir qual é a soma de 1/7 com 2/5. Olha, aqui eu vou usar uma técnica diferente para poder resolver. Em vez de calcular ali, decompondo simultaneamente o 7 e o 5, eu vou simplesmente multiplicar esses denominadores para descobrir qual é o denominador comum. Lembrando, eu não posso somar denominadores, tá bom? Eu preciso descobrir um denominador que seja comum a essas duas frações, que seja um múltiplo de 7 e de 5, tá bom? Eu vou multiplicar. 7 vezes 5 dá 35. E aí, olha só. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 1, 5. 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 2, 14. 5 mais 14, 19, 35 avos. Qual é a fração total do meu salário que gastei? 19, 35 avos. Mas aí você pode estar assim. Ah, mas eu aprendi que eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum. Então eu tenho que decompor o 7 e o 5. Você vai achar 35. Sabe por quê? Vou fazer aqui para você. Ó. Divide por 5. 7 não divide, então fica 1. E 7 dividido por 7, 1 e 1, 5 vezes 7, 35, que é o mesmo que eu coloquei aqui. Ah, então toda vez é só multiplicar que eu vou achar o mínimo múltiplo comum? Não. Nesse caso a gente achou o mínimo múltiplo comum porque 5 e 7 são primos entre si e são primos. Então não posso multiplicar? Pode. Só que às vezes o resultado da sua multiplicação não vai ser o menor múltiplo comum, mas com certeza vai ser um múltiplo comum. Pode ser que isso te dê mais conta no final, mas não tem problema nenhum você multiplicar não, tá bom? Você vai achar da mesma forma. E só relembrando, por que a gente dividiu aqui, né, por 7 e multiplicou por 1? Eu preciso de uma fração que seja equivalente a 1/7 e de outra equivalente a 2/5, mas eu quero que essas duas frações tenham o mesmo denominador. Quais foram as duas frações? 5/35 avos e 14/35 avos. Olha só, 7 para virar 35 eu multipliquei por 5 e 1 também multipliquei por 5. O 5 para virar 35 multipliquei por 7. O 2 então eu multiplico por 7 e obtenho 14. Esse é um método, né, para a gente encontrar frações equivalentes, é só multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por o mesmo valor obter uma fração equivalente. Foi isso que a gente fez aqui, mas de uma forma mais rápida. Então a resposta é 19/35 avos. Dá para simplificar essa fração? Não, não dá, porque 19 é primo, né? Esses dois números aqui são primos entre si, portanto, respondendo ao problema, qual é a fração total do meu salário que gastei? 19/35 avos, ponto final, essa é a resposta. Agora que a gente já resolveu a questão, eu quero falar um pouquinho sobre uma outra maneira para a gente poder calcular essa soma. Muita gente chama esse método de método japonês, tá? De adição de frações. A gente faz uma multiplicação nesse sentido, assim, ó. A gente vem aqui, faz 1x
correto? E depois a gente multiplica desse jeito. Deixa eu fazer esse x aqui do lado. A gente faz assim, ó, assim, ou seja, numerador de uma, denominador de outra. Depois a gente multiplica assim, numerador de uma, denominador de outra, e depois a gente multiplica assim. Vamos lá, passo a passo que você vai entender. Então, primeiro, 1 vezes 5, 5. Aí eu coloco aqui em cima. Aí agora, 2 vezes 7, 14. Como é uma soma, né? Vem para cá, em cima também. E o resultado dessa multiplicação, nesse sentido, dos denominadores apenas, vai ser o novo denominador. 7 vezes 5, 35. Tá vendo? Mesma coisa. 5 mais 14, 19, 35 avos. Esse aqui é o que a gente chama de método chinês. Só que o problema é que tem que ser duas frações, né? Não dá para fazer isso com mais de duas frações. Esse método aqui de achar um denominador comum vale para qualquer quantidade de frações que eu tiver. Mas não deixa de ser um método interessante, porque isso aqui vale para qualquer uma situação em que eu tenha duas frações. Numerador de uma vezes denominador de outra, numerador de uma vezes denominador de outra, um produto dos denominadores. Beleza? Chega no mesmo resultado. Tá aí essa curiosidade para você, mas o importante é que a gente já resolveu a questão. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.